escureceu os meus caminhos e não pude te enxergar. Que Deus abençoe. Eu quero desde já agradecer aqueles que estão se inscrevendo, que estão curtindo os vídeos que a Paula tem postado. Eu peço a você que continue. Você que é novo no canal, você compartilha ele, se inscreva, sempre deixe o seu joinha, porque o YouTube ele vai entender que esse vídeo tem sido um conteúdo bom e vai estar ajudando a mim e vai também estar propagando as informações, sejam elas bíblicas, sejam elas de curiosidades, também da palavra de Deus, né? Porque é o principal. E eu estou com dois propósitos. Um é gravar um vídeo sobre uma série sobre os evangelhos que estarei postando e também algumas curiosidades bíblicas. E eu queria já deixar com você o seguinte, que o templo, o terceiro templo, ele irá ser reconstruído. Mas o grande problema é que hoje o monte do templo ele está sob uma direção da Jordânia. E existe uma grande briga, vamos dizer assim, uma discussão, porque para os árabes, principalmente os muçulmanos, Al-Aqsa fica exatamente naquele lugar, naquele monte, onde Maomé foi. Mas existe também uma outra possibilidade, isso foi falado até do Credibilidade da Sinagoga Sem Fronteiras, de um homem que é muito mal visto, até mesmo pelos árabes, né? Não pelo seu país, que é a Arábia Saudita, que ele afirma que Al-Aqsa nunca esteve em Jerusalém, e sim em Meca. Então, a questão é, de quem é o monte do templo? Hoje nós temos, para argumentar a ideia de quem é o monte do templo, e nós sabemos que é de Israel, a arqueologia. Então, preste atenção nesse dado que achei interessante. Foi encontrado em Jerusalém uma pedra, o qual foi esculpida. Ali tem letras em hebraicos, a parte mais antiga, e os arqueólogos utilizaram uma química, um carbono, para tentar salvar a escrita daquela pedra. Interessante, dentro dessa inscrição, eles chegaram a uma conclusão que essa pedra data ao tempo do primeiro templo reconstruído por Salomão. Por quê? Porque a reconstrução de Salomão tinha pedras maravilhosas, era revestida de luz, de ouro. E nesse trabalho bem minucioso dos arqueólogos, eles conseguiram identificar que essa pedra, essa inscrição, ela tem ligação ao primeiro templo. Aonde? No monte, aonde nós chamamos Moriá, monte do templo. Agora nós vamos biblicamente entender o porquê desse templo ali. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 26, diz assim: edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordens ao anjo e ele meteu sua espada na bainha. Você encontra também essa narrativa em 2 Samuel 24, do verso 18 ao 25. Eu estou lendo uma versão nova, Almeida atualizada. O que aconteceu aqui? Davi levantou um cesto, um censo, vamos dizer assim, um incenso. E isso não foi muito bom para Deus, porque na intenção do coração de Davi, ele estava se engrandecendo pelas vitórias que ele tinha. Ele atribuía o exército às vitórias.
E o Senhor castigou Davi em cima do povo. Interessante que quando isso começou a agir, Deus começou a agir sobre o povo de Israel, Gate falou para Davi: olha, você tem 3 escolhas. 1, cair na mão do homem. 2, cair na mão do inimigo. 3, ou cair na mão do Senhor. Davi pensou: se eu cair na mão do inimigo, eu vou ser destruído. Se eu cair na mão dos homens, e os homens não têm misericórdia, eu vou cair na mão de Deus, porque Ele é amoroso, compassivo, e Ele vai cuidar de mim. Então ele escolheu naquele momento. Ele tinha visto o anjo nesse lugar, nesse monte que pertencia a Ornã. Lá em 2 Samuel, no capítulo 24, vai dizer que é Araúna, o Jebuseu. E o Senhor fala para Gate: olha, diga para Davi oferecer o sacrifício, levantar um altar neste lugar. Então Davi, ele foi até Ornã. Ornã, quando olhou para o rei, então ele pensou que alguma coisa ia acontecer. E Davi pediu aquele local. E ele queria comprar, mas o Ornã queria dar de presente. Davi: não vou oferecer ao Senhor que me custe para mim. Eu quero algo que venha custar. Ele abriu mão, ele simplesmente pegou os valores e simplesmente comprou aquele lugar. Então aquele monte do templo, aquele Moriá, aquela parte ali, Davi comprou. E ali ele ofereceu ali o altar. Mais tarde ele desenhou o tabernáculo, porém ele não construiu. Quem construiu foi Salomão. E nós vemos ali que quando Salomão reconstruiu o templo, ele simplesmente pediu a Deus que desse sabedoria para que ele pudesse governar, e todas as orações que seriam instituídas ali, aquele templo, aquele lugar, seria reconhecido como casa de oração. E todos os povos iriam ali, e a bênção do Senhor estaria ali. Salomão orou nesse sentido. E o Senhor respondeu, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu o seu clamor, sararei a sua terra, abrirei as janelas dos céus. Então, aquele lugar foi consagrado ao Senhor. Aquele monte do templo pertence a Israel, os judeus. É óbvio que com o passar do tempo, houve a diáspora, mas o Senhor prometeu, e está profetizado em Jeremias, que Ele ia trazer de volta aqueles que foram espalhados. E aquele monte do templo, ele pertence a Israel. Ele tem como objetivo ser casa de oração. Quando Jesus entrou uma vez lá no templo e via os campeadores no pátio, por que acontece? O pátio era para os gentios, o santo lugar era para os judeus, e o santo dos santos era onde ficava a arca. Então eles ficaram no pátio onde ficavam os gentios, e o Senhor não aceitou aquilo ali, porque aquele lugar é um lugar de oração, casa de oração para todos os povos. Então esse era o objetivo que Deus abençoou a Salomão, o intuito de ter reconstruído aquele templo. Porém, aquele lugar foi separado por Deus para Davi fazer uma aliança com ele, um concerto com ele. Por isso que eu vos digo, irmãos, que aquele monte do templo, ele está sendo direcionado não para Israel no presente momento, mas não tem nada a ver com a Al-Aqsa, não tem nada a ver com os muçulmanos, mas é algo que Davi ali comprou, Davi ali colocou o altar. Mais tarde,
Davi desenhou o templo e seu filho construiu. E hoje a arqueologia prova esses artefatos, a existência daquele templo e a veracidade daquele lugar. Amém? Que Deus abençoe. Foi assim.